E é tão bom quando a gente se lembra de histórias da infância. Ih, já fiz uma viagem aqui hoje, viu? E será que a criança que nós fomos um dia, ela continua aqui, né? Viva de alguma forma? Com o passar dos anos e a chegada da vida adulta, as responsabilidades muitas vezes, né, que vêm, claro que elas vêm mesmo, elas são necessárias, mas a gente vai deixando de lado a espontaneidade que as crianças têm. Sabe, aquele lado divertido também. Mas será que é necessário esconder a menina ou menino dentro de nós, essa criança em nós? Nós convidamos para esse assunto a terapeuta sistêmica Cláudia Rosa Manso, que está aqui com a gente. Cláudia, que prazer te rever num assunto, como disse minha amiga Mari, que é muito bom e necessário, né? Sim, Mônica, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, né? Bom dia para você, bom dia a vocês de casa. E assim, honrada inclusive, especialmente pelo assunto, porque é algo muito importante e necessário, esse resgate dessa criança interior, né? A gente se vê muitas vezes engessados. E a forma que a gente encontra de sair dessa rigidez é resgatando essa criança. E aí quando a gente pergunta, eu perguntei para algumas pessoas, cadê a sua criança? Ah, os meus filhos estão ali, ah, meus sobrinhos estão bem, estão viajando. Mas é essa criança nossa, onde é que ela fica? E como que eu faço para resgatar? Então, antes disso, Mônica, te explicar um pouquinho por que essa criança ela é tão necessária, né? Claro. Ela é tão importante. Já é comprovado não só pelas linhas da psicologia, da antroposofia, mas também pela neurociência, que essa primeira infância ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso ser. Essa primeira infância que compreende dos 0 aos 7 anos, e aí a gente fala desse período, inclusive, gestacional, ele é fundamental para criar, né, as nossas emoções, a nossa personalidade, os nossos traços de caráter. Então, você imagina que essa primeira fase da vida, ela nos acompanha pela vida toda, pela vida toda. Então, a criança, ela é naturalmente livre, né? Ela nasce naturalmente livre, feliz, simples, transbordando de amor por si, pela vida. O que acontece com a criança, né, e com o adulto aí no meio do caminho? É que muitas vezes essa criança, ela é criada por um tutor, seja um pai, uma mãe, um avô, enfim, pelo tutor que também tem questões, né? Tem crenças limitantes, tem padrões disfuncionais e muitas vezes não valida as emoções dessa criança. E a gente, então, vai deixando de ser esse ser divino, que eu costumo dizer, né? Iluminado, que tem por si só segurança, né? Que não precisa da validação do outro, mas ela já se sente segura, um ser de coragem, né? Que dentro de um processo de criatividade, ela sonha com muitas coisas, com muitas profissões, ela sonha em ser, né, uma pessoa dentro de um processo de simplicidade muitas vezes, mas uma pessoa inteira, integrada, e a gente vai se fragmentando ao longo da vida. Você falou de validar as emoções, aí eu me lembro que às vezes, né, tem algumas situações que a criança recebe alguns recados dos adultos. Não chore, não faça isso, não demonstre aquilo. É mais ou menos isso, Cláudia? É exatamente isso, né? A gente fala que quando a criança recebe esse acompanhamento adequado, né? Essa validação, esse olhar, esse olho no olho e dizer, eu sinto muito, né? Eu entendo que você está chateada, mas geralmente isso não acontece, muito pelo contrário. Criança que chora, muitas vezes não é amada, né? Não, desse jeito eu não gosto de você. Quantas vezes, né? A gente já escutou isso. Então, isso não é culpa de ninguém, não estamos falando de culpados. Isso vem de muito longe, né? Quando a gente vai para a linha sistêmica, a gente percebe que isso vem de muito longe. Mas o que eu trago aqui é a importância do conhecimento. Porque quando eu sei, né, que essa fase da vida, ela é uma fase que vai construir aquele adulto, que é determinante na vida daquele adulto, eu tenho uma atenção especial, né? Eu percebo que essa fase, ela é predominante na vida do ser. Cláudia, a gente tem alguns tipos de criança, né? Criança ferida,
Me explica melhor, porque às vezes um adulto, ele traz essa criança nas suas decisões, nas suas atitudes. Sim. Essa criança ferida, essa criança birrenta. Sim. Se é que eu posso falar assim, não achei outra palavra, Cláudia. Ô, Mônica, na verdade a gente percebe muito adulto infantilizado por aí, né? Eu costumo dizer que o adulto, ele nem sempre está caracterizado pela sua idade, mas sim pelo seu comportamento, né? E por que isso acontece? Porque Freud já dizia, né, que é o pai da psicanálise, que é uma referência gigantesca na psicologia, da mente consciente e subconsciente. E nossa mente inconsciente, na verdade, da mente consciente e inconsciente. Uhum. E a mente inconsciente, ela é infinitamente maior. E é por isso que muitas vezes nós vamos para a vida como adultos, mas não temos algo que nos define num processo de adulto, que é autonomia. Uhum. Então, nós não temos autonomia. A criança, ela é livre, ela é criativa, ela é corajosa, mas ela precisa do adulto para se desenvolver, né? Então, ela não tem autonomia. O adulto, teoricamente, o que define de uma forma muito resumida a diferença do adulto e da criança é a autonomia na vida, autonomia financeira, autonomia em relacionamento, sobretudo relacionamento amoroso. Uhum. E muitas vezes a gente percebe adultos fragilizados, né, nesses aspectos. Por quê? Porque tiveram, né, problemas, questões disfuncionais, padrões disfuncionais na própria infância. E a importância de resgatar essa criança interior, especialmente essa criança ferida, faz toda a diferença no processo de autonomia do adulto. E é justamente isso que a gente vai saber daqui a pouquinho, como é que a gente resgata essa criança, né? Que pode nos tirar muito medo também, porque a gente tem medo, não tem? Nossa, muito. Insegurança, não é? Assim, para fazer as coisas, você fala, ai, será que eu sou tão competente para isso? Se eu trago a criança, pode melhorar? Muito, pode melhorar muito, Mônica. A gente vai saber daqui a pouquinho com a Cláudia Rosa Manso, que está aqui conosco, ela é terapeuta sistêmica. Se você quer participar, 99897.000, pode fazer sua pergunta para ela, tá? A criança que fomos um dia, às vezes fica tão abafada, tão sufocada. Não é? Eu fiquei pensando isso. Nós a escondemos ou sequer lembramos que ela está ali falando, oi, olha para mim, sabe? E essa criança, quando a gente resgata, ela interfere tanto na nossa saúde mental, emocional, nos traz segurança, confiança. Como é que a gente faz para resgatar? Eu estou com a terapeuta sistêmica Cláudia Rosa Manso, já deu pano para a mãe aqui durante o intervalo. Já. Eu, você, a Mari, né, que está acompanhando também. Incrível, né, Mônica? Porque uma das formas de resgatar a nossa criança é, inclusive, celebrando, né? E aí você trouxe aqui a Casa do Salgado para nos lembrar disso, o quanto é importante a gente celebrar. A criança, ela celebra por qualquer coisa, né? E o adulto, quando fica muito enrijecido, ele acha que ele não tem tantos motivos para celebrar ou não tem tempo, né? E a gente tem motivos só de estar vivo, de celebrar. Imagina a quantidade de bênçãos que temos todos os dias. Deixa eu trazer o Alexandre, antes da gente falar sobre a questão do resgate. Ele falou assim, Mônica, não sei se está certo ou se está errado, mas eu tenho 50 anos e brinco com meu neto de 5 como se eu fosse uma criança. Ele está no caminho de resgate? Com certeza, é uma bênção. Eu falo que essa é uma oportunidade incrível, né? Os avós, eles muitas vezes não tiveram oportunidade. Hoje eu digo sempre, né? Eu falo, gente, nós temos oportunidades mil de resgatar. Nós temos infinitas ferramentas de acesso ao autoconhecimento. Porque sem conhecimento, Mônica, dificilmente a gente vai fazer a mudança que a gente precisa. Então, o primeiro passo é ter conhecimento, é saber da importância dessa criança. E aí, quando um avô, uma avó aproveita para resgatar a sua própria criança através da criança do neto, isso é incrível, é fantástico, é uma oportunidade que vai além de um processo terapêutico, né? Ele é uma oportunidade, porque o avô e a avó, eles estão numa condição mais livres, né? Eles não têm aquela condição do pai e da mãe, da educação, daquele compromisso que eles tiveram com os próprios filhos. É uma oportunidade linda. Como é que a gente resgata?
Por exemplo, eu tenho uma bonequinha lá em casa que eu ganhei em 1902, de uma amiga minha, Kátia, que é uma Moniquinha. Sabe aquela Mônica do gibi? Então, ter esta boneca, conversar com ela, fazer algo também lúdico, brincar com o neto, ou eu mesma brincar, sair correndo, né, no clube que eu vou, enfim. Isso é resgatar? Como é que a gente faz isso, Cláudia? Com certeza. Todo dia é bom resgatá-la? Todo dia. Inclusive, ao acordar, o primeiro passo é nos olharmos e olhar a criança que fomos um dia através do próprio espelho. E falar, bom dia, Claudinha, bom dia, Moniquinha, seja como você foi chamada enquanto criança. Isso tudo traz, né, uma alegria para o seu dia, uma espontaneidade já no início do seu dia. Então, essa é uma possibilidade. Eu, nos trabalhos terapêuticos que eu faço, quando eu percebo que existe um desafio muito grande ali, né, com o resgate dessa criança, eu geralmente proponho a esse cliente a comprar um objeto que seja representativo. Vou te contar um caso recente de uma cliente que tinha o sonho de ter uma boneca e na infância ela não conseguiu ter essa boneca. E ela dizia assim, ó, não foi porque não tinha dinheiro, foi porque meu pai não quis comprar. E ela tem 46 anos. E eu disse para ela, mas agora, você enquanto adulta, você pode comprar a boneca que você tanto quis. Então, o que você pode fazer em relação a isso? Você vai ficar ainda capturada nessa história de dor, que eu não ganhei a boneca, ou você mesma vai cuidar da sua criança e vai olhar para aquilo que te falta? Vai sair desse movimento da insuficiência, que muitas vezes a gente fica capturado. Né? Então, assim, aí ela foi, comprou a boneca, fez todo um... Não, foi um movimento lindo e ela teve um processo de resgate muito importante, ressignificando, inclusive, essa própria infância. A insegurança que a gente tem, às vezes, diante de certos desafios. Por exemplo, eu adoro fazer palestra, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu te confesso que, às vezes, vem uma... será que vai dar certo? Se eu trouxer a minha criança, ela pode me ajudar? E isso eu estou falando para vocês também, que de repente tem um desafio, uma reunião, um relatório para apresentar, uma entrevista a dar. Mônica, eu vou aqui, né, confessar, né? Eu acho que quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade, a gente tem a oportunidade, inclusive, de fazer as mudanças necessárias. Quando eu recebi o convite, Mônica, veio aquele frio na barriga, eu falei, caraca, né, que é o medo dessa, né, exposição mesmo, né? Então vem aquele medo de, será que vai dar certo? Será que eu vou falar o que precisa falar? Será que eu vou ficar nervosa? E num primeiro momento, né, o adulto, ele faz esse movimento, muitas vezes racionalizado. Não, eu não vou. Não vou, para que eu vou me expor? Mas aí o que eu fiz? Eu resgatei a criança que ia em tudo, que fazia tudo, que tinha coragem. Peguei a minha criança livre e trouxe para esse momento nosso. E aí eu falei, vou sim, e eu tenho certeza que eu posso ser contribuição nesse momento para muita gente. Então eu escolhi mudar o pensamento. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem conhecimento. E é muito do que a gente, assim, é pouco, mas é muito que a gente quer oferecer para você aqui, para você que você possa resgatar essa criança. Isso para mim foi muito importante hoje, viu, Cláudia? Deixa eu trazer aqui, a gente está com tempo para terminar. A Vera Lúcia falou, olha, Mônica, eu tenho um netinho, minha infância começou depois que ele nasceu. Olha, a criança dela fez... adora brincar com ele, chama Lorenzo, Cláudia. Que gostoso, tive uma única boneca por 40 anos, tive que jogar fora. Já a mais velha, chorei demais, mas tem uma ursinha. É a Graça lá de Araguari, minha amigona também. Que linda. Tá no processo, não tá? Tá no processo, é isso mesmo. Legal. Nossa, e aqui, ó, a Maria do Pequis falando que adorou essa conversa. Cláudia, primeira de uma série. Nossa, feliz demais por isso. Obrigada, sabe? E por trazer a minha criança também de volta. Ah, viu? que bom. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, Mônica. Volte mais vezes.